Hello, hello, caros cursistas! Eu sou o professor Regis, para quem não me conhece, sou do Colegiado de Letras. E assim, amores, eu não estou aí com vocês, infelizmente, porque eu testei positivo para Covid, então eu estou em casa, em quarentena. Mas eu sei que vocês estão aí com os melhores, né? Os professores estão dando show desde ontem, né, de antemão. Eu já agradeço por eles terem abraçado essa causa junto comigo. E assim, amores, o motivo do meu vídeo é justamente para que a gente discuta acerca das legislações que vão nos legitimar para a discussão sobre a questão da sexualidade, né? Sobre essa questão da diversidade de gênero, que muitas vezes ainda é um tabu nas escolas. Inclusive, as pessoas às vezes falam o seguinte: não é um tema para ser discutido em ambiente escolar. Isso é para ser ensinado na família. Gente, muitas vezes a família mesmo fica sem orientação de como trabalhar com a temática. Só que a gente não pode ficar sempre, né, varrendo para debaixo do tapete. Não. E é por isso que toda essa discussão tem que ser em conjunto. Tem que ser a família, tem que ser a escola, né? É para isso que nós temos a APMC, que é a Associação de Pais e Mestres da Comunidade. Essas discussões, elas precisam ser levadas para fórum, viu? Por quê? Porque a gente precisa ouvir. Para discutir, a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir as demandas. A gente tem que parar de colocar só nas mãos de vereadores e deputados essas decisões. Por quê? Porque quando é assim, a decisão ela sempre vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Esses temas, gente, eles devem ser trazidos de baixo para cima, sim, né? Pela massa, pelas pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente fala ainda de sexualidade nas escolas, o pai e a mãe, ele pensa que é ensinar sexo para o aluno em sala de aula. Ele pensa que, vai desvirtuar o meu filho. Então, a gente ainda tem uma mente, me desculpa, muito pequena para esse tipo de discussão. Mas a gente tem que entender que a própria Constituição Federal de 88, lá no artigo 5º e no artigo 3º, ela já coloca que a educação é um direito de todos, né? Sobre qualquer natureza. E lá no artigo 3º, ela vai falar sobre essa questão que tem que ser levado, né, independente de cor, de raça, de sexo, de idade. Essa discussão ela tem que ser levada sem qualquer tipo de discriminação. Então, a própria Carta Magna, né, que é o nosso ápice, já nos norteia. E mais adiante, lá no artigo 206 e no artigo 205, a gente também já vai perceber essa abertura das leis que vai começar a dar base para a LDB, que é a Lei 9394/96, que a gente sabe, né, que são as leis de diretrizes e bases da educação. Mais especificamente, lá no artigo 16, vai falar que essas propostas dessas temáticas, elas já devem ser trabalhadas no currículo escolar, tá? Eles colocam direitinho, principalmente esses temas que são os temas relacionados à sexualidade, né, diversidade de gênero, já menciona. E aí o que acontece, gente? Lá no inciso 15, mais especificamente, inclusive eu quero até ler na íntegra, porque é a principal lei que vai nos nortear para a discussão em sala de aula. Presta atenção. Valorização e promoção dos direitos humanos mediante temas relativos a gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros.
bem como práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de todas as formas de preconceito, discriminação e violência sobre todas as formas. Ou seja, amores, esse artigo 16, ele é a nossa fonte principal, tá? Então, sempre que vocês quiserem discutir sobre a temática, apresentem logo esse artigo para que a comunidade, para que, às vezes, aqueles professores que são um pouco mais conservadores passem a entender melhor que a discussão ela é norteada em lei. Embora a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o PCN, né, que é o Parâmetro Curricular Nacional, ele não traga algo específico que vai abranger essa discussão, né, de identidade de gênero, a gente também tem que lembrar que existe uma nota técnica no MEC, tá? Inclusive eu tinha pedido pro Luiz, né, Luísa, para os íntimos, meu amigo, minha amiga, amigue maravilhosa. Enfim, eu pedi, gente, para colocar na ponta do quadro, tá? Essas leis para que vocês escrevessem, tá? Vocês precisam ter, sim, com certeza com vocês. E assim, existe uma resolução, que é a resolução número 12/2015, tá? Que é uma resolução que levou a nota técnica para o MEC, que vai trabalhar o Conselho Nacional, né, de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos para gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E assim, gente, lá vai trabalhar justamente sobre essa questão da educação que deve ser igualitária, ela não pode ser segregada, porque geralmente quando se leva essa discussão para a escola, começa um processo de segregação e isso não é bom, a gente sabe disso. Outra, a instituição tem que ser neutra, não existe. Gente, nada da instituição ser neutra. Pelo contrário, ela deve participar e deve participar sobre abrigo de construção. É a escola que vai reunir a comunidade para fazer os fóruns, entendeu? Para fazer as discussões acontecerem. Aí sim, cria-se algo escrito para entregar nas mãos, geralmente é assim que se faz, nas mãos dos vereadores, né? Porque geralmente cada bairro, né, do seu município já tem um vereador, né, que carrega uma temática. Quando não é o vereador, você pode, né, contactar a assessoria do deputado estadual, né, que está ali regendo o seu município, tá? Gente, e essa assessoria, ela vai transformar todo o escrito que a gente leva para a composição de PL, que é o projeto de lei. Que aí sim começam as discussões, as votações. Então é isso que eu tô falando para vocês. Tem que vir de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque se vem de cima para baixo, gente, simplesmente, muitas vezes, sai da realidade da discussão. E a gente acaba perdendo campo, entendeu? Essa que é a verdade. Então a gente não pode deixar isso acontecer. E sem querer me estender mais, né? Vou indicar duas grandes obras que vão ser assim, nossa, o melhor antídoto para a gente levar essa discussão para a sala de aula. São duas obras de uma autora que é a professora Guaciara Lopes. Ela é o nome, gente. Quando se fala de educação para a diversidade na escola, sem dúvida, a referência é a professora Guaciara. Assistam os vídeos delas no YouTube, ela é maravilhosa. Tem duas obras dela, tem uma que se chama Corpo, Gênero e Sexualidade, que inclusive é uma obra de 2003, se eu não estou equivocado. E uma outra, um pouco mais antiga, de 98, se eu não me engano, que é Gênero, Sexualidade e Educação. Então, assim, são duas obras, amores,
que vai com certeza nos ajudar bastante para que a gente compreenda primeiro como levar essa discussão para a sala de aula e como é que você vai conseguir, né, mostrar essa segurança, principalmente para os pais dos alunos, que são os que mais se preocupam quando se trata desse assunto em sala de aula. Um beijo do tio Regis. Continuem aí dando um show, porque hoje é dia de oficina. Tchau, queridas!